tarde, colegas da rede. Como o Merula mencionou na sexta-feira, hoje é o dia que a gente vai trazer o fechamento de vendas para todos vocês. Um recado importante antes da gente analisar os números aqui na tela é com relação ao Rede em Foco. O Rede em Foco não vai seguir hoje anexo aos nossos vídeos. A gente vai preparar um Rede em Foco esse mês especial sobre a Cena Sobrave. Uma viagem maravilhosa, uma integração fantástica dos concessionários. Para aqueles concessionários que não foram, fiquem com vontade de ir na próxima, então a gente vai preparar um Rede em Foco especial. Em breve a gente manda e a gente encaminha para todos vocês. Ok? Agora vamos lá falar do fechamento de vendas, do resultado do mês de junho. Bom, mês de junho de 25 a gente compara com o mesmo período do ano passado. Vocês podem ver que a indústria foi praticamente a mesma e a gente teve também a mesma quantidade de dias úteis entre os 2 meses. Então, uma indústria que atingiu aí mais de 200 mil carros, 202 mil carros, como eu disse, ficou ali empatado 0 a 0 com relação ao ano passado. Mas a Volkswagen teve um desempenho bem melhor e a gente vai entender aí nos canais e os movimentos que aconteceram aí nos próximos slides. O desempenho foi muito bom, como eu comentei, cresceu aí quase 24%, 7 mil carros a mais do que emplacados no ano passado. Esse aqui é o market share total. Na coluna e aí no gráfico aqui ao lado vocês conseguem ver a participação de mercado. Foi a marca que mais cresceu em relação ao ano passado, cresce aí quase 3,6 pontos percentuais de market share, fecha na segunda posição com 18,3, um resultado de fato, quando você olha todas as demais marcas do mercado, um resultado muito relevante. Agora, quando a gente olha no varejo, a gente já começa a enxergar as diferenças e para onde e qual é a dinâmica que o mercado está tomando nesse ano de 2025. A gente enxerga um varejo, uma indústria menor de varejo. Então, a indústria como um todo foi de 93 mil unidades, quase 12 mil carros a menos que o mesmo período do ano passado. E a Volkswagen teve um desempenho praticamente o inverso desse que a indústria mostrou, fechou aí com quase 13.300 unidades emplacadas, um crescimento de 11,5% e fecha aí, depois do mês de abril, que tinha fechado também na liderança, fechou aí o mês de junho na liderança com 14,3% de share, crescendo quase 3 pontos versus o ano passado, ou seja, de fato um resultado bastante impactante no varejo. É óbvio, isso aqui reflete o emplacamento, então o emplacamento a gente tem que analisar um pouco a dinâmica de vendas no showroom, óbvio isso vai refletir no emplacamento, mas depois eu quero falar um pouquinho das baixas de AAK, óbvio que aqui dentro desse emplacamento já tem o efeito do Tera, não a totalidade do que o Tera pode entregar, mas aqui já tem um efeito do Tera e sem dúvida nenhuma foi um carro importante para que a gente pudesse alcançar esse volume de carros emplacados e a liderança no mês. Mas a gente fala um pouquinho mais na baixa de AAK, eu quero trazer alguns números para a gente fazer uma reflexão um pouco mais profunda no mercado ou da nossa situação aqui na marca. Já em mercado de vendas diretas, aqui a gente vê exatamente o oposto do varejo, ou seja, todo o crescimento da indústria está em vendas diretas, crescendo ali chegando perto de 109 mil unidades, crescendo quase 12 mil carros versus junho do ano passado. A Volkswagen também performou bem nesse segmento, fechou com 21,8% de participação de mercado, e aí é uma das marcas que também mais cresce em relação ao ano passado, crescendo 3,3%. Vocês conseguem ver aí todas as demais marcas do mercado. Como eu comentei com vocês, a gente precisa fazer uma reflexão um pouco mais profunda a respeito do nosso desempenho no mês passado, os efeitos do Tera e também os outros carros ou as outras versões do nosso line-up. A gente fez um varejo de mais ou menos 14.200 unidades no mês de junho, 20 dias úteis, e aqui a gente está comparando não com o ano passado, mas sim com maio desse ano, que teve 21 dias úteis, então vendemos 14.192 unidades em maio. Quando a gente faz essa conta dividida por dia útil, porque isso influencia muito a indústria, de fato, a gente vendeu aí quase 5,3 pontos percentuais a mais que a coluna verde. Vocês conseguem identificar aí região a região como foi a performance versus o mês passado. Mas a gente fez uma outra análise aqui na casa, que eu acho também importante,
porque a gente tem que analisar o nosso line-up como um todo e quais são as interferências e onde a gente perde e onde a gente ganha com o Tera. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ganhar muito da concorrência, mas a gente tem que tomar cuidado um pouco com o nosso line-up interno. Quando a gente faz essa mesma análise da média de venda diária e tira as vendas do Tera, tanto de maio quanto de junho, a gente vê que na prática a gente vendeu menos 6%, e aí vocês conseguem ver o resultado de todas as demais regiões. Eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais na frente. Na prática, o estoque da rede cresceu um pouco, cresceu aí quase 670 unidades, e a gente fechou com 41 dias de estoque, algumas regiões com mais, outras regiões com menos, como uma região 7 e uma região 3 ali fechando com 38 dias, e no outro extremo uma região 1 e uma região 4, aí só considerando o Rio e Espírito Santo, fechando com 44 dias de estoque. Importante a gente frisar o quanto esse juros de estoque vem pesando na nossa margem. Já tinha comentado, reforço com vocês, a gente vai gravar um vídeo especial para vocês, mostrando uma análise dos juros de estoque. Essa semana ainda a gente encaminha esse vídeo para todos vocês, mas é importante que vocês tenham aí esse panorama de como é que fechou o atacado o varejo de estoque, e aí qual o efeito do Tera dentro das nossas vendas. Então, como eu disse, o Tera, sem dúvida nenhuma, vai ser um sucesso, e já é um sucesso, e ajudou muito no nosso emplacamento no mês passado, fazendo com que a gente atingisse a liderança no varejo. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem aqui na casa algumas preocupações, e é isso que a gente vem discutindo no comitê todas as segundas-feiras, algumas preocupações com algumas versões ou com alguns modelos específicos que estão há bastante tempo no estoque da rede. Então, esse carro, quando fica lá 40, 60, 70, 90 dias no estoque da rede, ele praticamente comeu, o carro de 90 dias, ele praticamente comeu a margem inteira praticada hoje, mais o bônus, e a gente ainda tem que botar um dinheiro do bolso para poder pagar os juros desse carro para a rede. Um desses carros era o Polo Highline, que está há bastante tempo no estoque da rede. A fábrica conseguiu um bônus adicional, não era exatamente tudo o que a gente imaginava, a gente tinha feito um pleito um pouquinho maior, mas as informações que a gente tem do comitê hoje é que o carro já tinha dado uma reagida, e isso é positivo para que a rede consiga de fato vender esses Polos Highlines que estão no estoque. Um ponto importante do Polo Highline: a coleta do Polo Highline ela está livre, ou seja, a rede pode pedir entre Polo Highline, Polo Sense e Polo Trek. Você pode escolher qual é a versão que você quer. A nossa sugestão é que vocês não coletem o Polo Highline. Coloquem o foco no Polo Trek ou no Polo Sense. Isso vai ajudar que você tenha um estoque melhor e que a gente não precise ficar correndo bastante tempo atrás de condição comercial para poder vender esse carro. Tenho certeza que talvez os clientes do Polo Highline vão migrar, sem dúvida nenhuma, para as outras versões de Tera, seja ela Comfort, seja ela High. Eu acho que ali a gente vai ter mais sucesso. Então, olhe sua coleta, olhe sua intenção e tome muito cuidado com essas versões. Óbvio que a gente também está analisando o Polo Sense, também está analisando o Polo Trek, a performance desses carros que no mês passado, quando a gente olha o AAK no emplacamento, eles foram bem, mas o AAK eles tiveram uma pequena queda, a gente também está de olho. Estamos analisando a T-Cross. Então, a T-Cross Highline, a T-Cross Extreme no mês passado não tiveram uma performance como a gente imaginou que ia ter, e aí agora a falta da T-Cross Sense no varejo também vai impactar o mercado da T-Cross, e é isso com que a gente está se dedicando, e também a Tiguan. A Tiguan é um caso específico, a gente vem falando bastante tempo no comitê, a margem da rede praticamente já foi toda embora nos juros, e a gente precisa fazer alguma coisa para que a gente consiga vender os carros que estão no estoque da rede, e que a gente também consiga aí com isso fazer os carros que estão no estoque da fábrica também girarem. É um carro que a gente vai botar bastante energia, bastante discussão aí nas próximas semanas. Espero que a gente consiga trazer novidades. Então, como eu comentei anteriormente, o Tera é um sucesso, mas a gente também está olhando o Tera, mas também está olhando o todo, todos os outros carros no nosso line-up, aqueles que estão performando bem e aqueles que também não estão performando tão bem, para que a gente consiga ações adicionais e a rede consiga ter aí um desempenho mais uniforme no varejo. Vendendo o AK agora, isso vai garantir o emplacamento e mais liderança no futuro. Então, assim, esse é o fechamento do mês de junho. Ficou um pouco longo, mas eu acho que vale a pena vocês
prestarem atenção nessas mensagens, qual que é o nosso foco, qual que é o nosso direcional. Como sempre, dúvidas, sugestões, qualquer tipo de comunicação, não hesite em nos contatar, eu e o Fábio aqui cuidando na área de vendas aqui na Sobrave, por mensagem, telefonema, e-mail. Fique à vontade de colocar as suas ponderações, as suas sugestões para a gente aqui. É muito, mas muito bem-vindo. Ok? Esse era o fechamento. A gente volta aí no decorrer da semana com outras novidades para a gente. Um abraço e até mais.